Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Que bom que você veio. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para orarmos. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus, nós te agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar. Te damos as boas-vindas, Espírito Santo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nós e através de nós. Te agradecemos por nos proporcionar um momento como esse, Deus, em aprender e compreender mais a Tua palavra. Deus, abra o nosso entendimento, nós colocamos o nosso coração receptivo à Tua palavra e nós queremos aprender mais do Senhor. Seja adorado aqui nesse lugar, tudo que dissermos, ó Pai, tudo que fizermos aqui nesse lugar, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Receba como um culto, Pai, esse ensino, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, hoje vou fazer um resumo breve aqui do que nós vimos na semana passada. A Trindade na criação, se você for olhar aí na sua apostila, quanto às obras de cada um. Está aí aberto aí certinho? A Trindade na criação, nós abrimos lá em Salmo 102, 25, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, e lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde narra o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, a criação do universo. Depois lá no 2.0, a criação do homem, a Trindade na criação do homem. Está lá em Gênesis 2.7, confere. Está lá em Colossenses 1,16, que nós repetimos mais umas 3 vezes. E Jó capítulo 33 e 34. Depois nós vimos, isso, 33, versículo 4. E a morte de Jesus Cristo. Nós falamos sobre a morte de Jesus Cristo. Referência a Romanos 8,32, João 3,16. Depois a manifestação do Deus Filho, João 10,18. Gálatas 2,20 e Deus Espírito Santo, Hebreus 9,14. Nós falamos sobre a morte, agora nós vamos falar sobre a ressurreição. A manifestação da Trindade na ressurreição de Jesus Cristo. A gente vai ver primeiro aí a manifestação de Deus Pai, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 24. Atos 2:24, é uma manifestação linda de Deus ressuscitando Jesus Cristo. A gente tem o hábito de ler a Bíblia, vai lendo automático, e a gente não observa os caminhos, né? E é lindo, maravilhoso. A segunda manifestação do Deus Filho está lá em João 2,19. E a manifestação de Deus Espírito Santo, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Atos 2:24, João 2:19 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Já anotou? Já pega a sua Bíblia, vamos abrir lá em Atos. Atos, capítulo 2, versículo 24. Atos 2:24 está escrito assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Meu Deus do céu, aleluia. Então a manifestação de Deus na ressurreição de Jesus Cristo, e nós vamos ver aí a manifestação de Jesus Cristo, tá? Em João capítulo 2, versículo 19. João 2:19. Aleluia. Irmãos, vamos ler do versículo 18, para termos uma compreensão melhor. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu:
destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus Cristo está falando dele mesmo aí, tá? Jesus falou, olha, destruam o templo, meu corpo, né? E eu o levantarei em 3 dias. Então, coisa maravilhosa aí. E Deus Espírito Santo, 1 Pedro, lá no finalzinho, acha Apocalipse, vai voltando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus, glória a Deus. 3:18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Esse Espírito no grego é ruach, tá? Sopro. Quando Deus ele assopra no homem o seu Espírito, ele sopra o Espírito, vida. Esse vivificado pelo Espírito é o Espírito Santo fazendo Cristo vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a gente vai entrar também na inspiração das Escrituras. A Trindade também nas Escrituras. Tem 3 referências aí, você vai colocar a primeira referência aí em Deus Pai, você vai colocar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Deus Filho, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Próxima referência, Espírito Santo, Deus Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Já vamos abrir lá em 2 Timóteo. Aleluia. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça ou em justiça. Glória a Deus. Próxima referência, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Quando fala escrituras, irmão, é Bíblia, tá? A palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Versículo 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando pedisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aqueles sofrimentos. Ou seja, aqui indica que a lei, os profetas, toda a profecia apontava para Cristo através do Espírito Santo. Então, os profetas na antiga aliança e na nova aliança é uma ação do Espírito Santo, inclusive na inspiração da palavra de Deus, Escritura, que você está aí na sua mão. É algo inspirado por Deus e tudo que está escrito aí foi obra, uma ação direta e indireta do Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora nós vamos entrar na doutrina da Trindade no Velho Testamento e vamos encerrar no Novo. Amém? Glória a Deus. O Velho Testamento, logo no seu início, traz uma pluralidade na divindade, demonstrando com
clareza a Trindade. Olha que interessante, vamos abrir lá em Gênesis. Aliás, antes eu vou citar as referências. Gênesis 1:26, anota aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Oh, me perdoe, em nome de Jesus. Eu não, li sim. Ô, irmãos, me perdoem, tá? É 1 Pedro. Me perdoem, tá? Eu abri certo, mas eu anotei aqui errado. É 1 Pedro, anota aí, irmãos. Isso. Isso, 1 Pedro 1. Tá, aqui. Deixa eu abrir aqui, 1:21. Eu não li. Deixa eu ver aqui. Não. Tá, peraí. Isso. É segunda, né, filho? Isso, 2 Pedro. Ah, tá. Isso, irmãos, perdoe, tá? 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou impulsionados, tá? Pelo Espírito Santo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu, irmãos? Glória a Deus, sinal que vocês estão atentos, viu? Agora nós vamos entrar na doutrina da Trindade no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ou Velho Testamento. Eu dei referência aí, Gênesis 1:26, não é? Depois, Gênesis 3:22. Gênesis 3:22. Depois, Gênesis 11, versículos 6 e 7. Gênesis 11, versículos 6 e 7. Isaías 6, versículo 8. Gênesis 1:26. Gênesis 3:22. Gênesis 11, versículos 6 e 7. E Isaías 6 e 8. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Só fazendo um resumo, em tudo na criação, para todos os animais, para a lua, para as águas, tudo Deus disse haja, né? E tudo Deus viu que era bom, mas na criação do homem, ele fez algo diferente que nós vamos ler agora. Versículo 26. Então disse Deus, o que está escrito na sua Bíblia? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que denota pluralidade. Deus, ele não estava de frente a um espelho falando, olha, vamos fazer um homem conforme a nossa imagem. Não, ele disse para o Espírito Santo e para Cristo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui a gente vê a Trindade explícita, totalmente declarada em Gênesis. Amém? Então façamos e nossa denota pluralidade. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22. Ô, irmãos, parece matéria de pré, não é? Tem gente, tem pastor que prega que nunca leu isso aqui na Bíblia. Tem. Você fala Trindade, ele fala, você é católico, sai fora. Entende? Puxa vida. Lógico que a gente não faz em nome de Padre, Filho, Espírito, a gente não faz isso, né? Mas existe. Isso aí, eles estão certinho com a gente. A gente não faz, né? Mas está certinho. Nisso aqui, eles são certinhos, tá? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e permanece para sempre. E agora o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, ele não estava de frente ao espelho, tá? Vamos lá para o próximo, Gênesis capítulo 11. Irmãos, tem várias referências. Eu peguei algumas. 6 e 7. Isso aqui faz referência à Torre de Babel, tá? Versículo 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos o que eles falam. Olha que loucura isso. Deus, ele fala com a Trindade. O homem se tornou um de nós. Desçamos, confundamos a linguagem deles. Então aqui a gente vê uma ação totalmente assim, totalmente explícita, tá? Da Trindade. Isaías, capítulo 6, versículo 8. O chamado de Isaías, né? Um texto lindo também. 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Mais uma vez a manifestação da Trindade no chamado de Isaías, e vamos entrar na doutrina da Trindade no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, a Trindade estava escondida. No Novo Testamento, a Trindade está revelada. Amém? Assim como o Espírito Santo. Na Antiga Aliança, ele meio que era uma sombra, né? Segundo a palavra, mas no Novo Testamento, após Cristo disser que, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Então aqui a gente vê o Espírito Santo agindo com tudo no Novo Testamento, amém? A Trindade da mesma forma. Então, no Novo Testamento, a Trindade é perfeitamente identificada. Por isso, ela pode ser facilmente formulada pelas passagens que seguem. A referência vai colocar em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Aí a referência lá embaixo no 4.2, você pode colocar Mateus 3, 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Irmãos, realmente não tem como não crer, tá? Não tem como não crer. Vamos abrir lá em Mateus 28, 19? Mateus 28, 19. É uma ordem isso aqui, tá, irmãos? Não é uma opção. Aí eu tenho uma opção, não, é uma ordenança, tá? Que Jesus dá aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No original fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Cristo dá uma ordem, a manifestação, sabe, escancarada da Trindade. Vão e façam discípulos,
em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Alguém aqui tem uma dúvida que a Trindade não existe? Glória a Deus. Glória a Deus. No batismo de Cristo, a gente vê a manifestação da Trindade também, que está lá em Mateus capítulo 3. Vamos lá abrir lá? Mateus 3, versículo 16 e 17. Lindo isso aqui, lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, a quem me agrado. Meu Deus, imagina, meu Deus. O Filho sendo batizado, de repente o Espírito Santo manifestando ali, corporalmente, em uma pomba, e uma voz que descia do céu dizendo: Esse é o meu Filho amado. Meu Deus, afi. É maravilhoso, irmãos. Não, eu fico bobo, viu? Ai, Deus, como é que não crê nisso? Próximo tópico e último, graças a Deus, já abra sua Bíblia lá em João 1:1, anota aí primeiro, João 1:1. Ou seja, em João capítulo 1, versículo 1, encontramos uma das maiores provas de que Cristo é Deus. No original grego diz: e Deus era a palavra, declarando assim explicitamente que Cristo é Deus. Vamos abrir lá em João 1, por favor. Irmãos, eu fiz questão de deixar esse texto de João 1:1 por último, porque foi uma das passagens que mais mexeu comigo em um dos pré-batismos que nós passamos para algumas pessoas. E antes de entrar no contexto, eu perguntei para todo mundo: olha, Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é Filho de Deus? E todo mundo, e detalhe, irmãos, a maioria conhecia a palavra. A maioria falou: não, ele é Filho de Deus, ele é Deus, ele é Filho de Deus. Ou por falta de conhecimento, ou talvez a pessoa ela recebeu aquele alimento de uma forma errada. Porque quando você vê Cristo chamando Deus de Pai, e você vê Deus chamando Cristo de Filho, automaticamente aquilo entra na sua cabeça. Eu falei: não, gente, eu vou deixar isso aqui para o final. Pode falar. Sim. 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 Só que para eles, se não ficar frisado para eles, não serve. Não, assim, para você ter uma base, tem igrejas, tem movimentos que batizam a pessoa somente em nome de Jesus, porque tem referência na Bíblia que fala que devemos batizar em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas quando se fala batizar, que nós devemos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo segundo os seus ensinos, segundo a sua
ordem, não assim, eu te batizo em nome do Espírito, em nome de Jesus Cristo, não, mas sim em cima dos ensinamentos de Cristo. Vou trazer para a nossa realidade, eu te batizo segundo o que Cristo vos ensinou, entendeu? Agora, se tem que pronunciar, olha, o próprio Cristo ele falou, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que deve ser feito de acordo com a palavra, né? Infelizmente, eu acredito que o conhecimento ele é progressivo. Há um tempo nós não sabíamos, hoje nós sabemos. E nós temos que orar para que um dia eles também cheguem em pleno conhecimento, né? Mas eu acredito que deve ser pronunciado sim, e dar ênfase, sim, eu te batizo em nome de Jesus, porque, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, um exemplo, tem referências da Bíblia que fala que quando você for expulsar um demônio, você tem que expulsar em nome de Jesus. Eu já vi pessoas falando assim, sai agora, sabe? Sai agora. E incrível que, puxa vida. Eu tentei expulsar os demônios em nome de Jesus, não consegui, aí eu usei o meu nome, pelo amor de Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu declaro, eu decreto, meu Deus do céu. Ô, gente. Aí pode falar o que quiser, mas se no final estiver falando em nome de Jesus. Sim, é verdade. Em nome de Jesus. Aí beleza. Mas ele pega uma beiradinha ainda, né? E ele pega uma beiradinha ainda da glória de Deus. Gente, o homem não presta, misericórdia. Então eu quis deixar bem claro, porque tem muita gente que ainda tem dúvida de que Jesus Cristo, ele é Deus. Tem muita gente que tem dúvidas de que o Espírito Santo, ele é Deus. Assim como Deus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. As pessoas falam, mas o Espírito Santo não tem nome. Oh, meu Deus do céu, o Espírito Santo é apenas um Espírito. Gente, ele é Deus. Eu enviarei o outro Consolador, o outro é da mesma espécie. Meu Deus, merece o mesmo culto, a mesma devoção. Tem um livro que fala, tem um nome de O Espírito Santo, Deus Esquecido. É algo que a gente precisa dar ênfase ao Espírito Santo, irmãos. Antes de Jesus Cristo, haviam os profetas, os sacerdotes, eles mediavam. Cristo chegou e ele falou o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Cristo ele estava para voltar para o Pai, ele falou, eu enviarei o outro Consolador, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo é nosso mediador, irmãos. E a gente deixa ele de lado, como se ele não fosse nada, ou como se ele fosse aquele amigo que você procura só na hora que você está passando aquele aperto. O Espírito Santo, ele é tudo em nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. A palavra fala, né? O Senhor nos dá poder para poder fazer obras até maiores que a dele, se nós crermos, né? Se crermos. Aí, às vezes, as pessoas pegam por isso aí e falam, não, Deus me deu o poder, então eu vou, mas é em nome dele. Beleza, ele me dá poder para fazer, mas eu tenho que fazer em nome dele. Sim, esse poder na palavra, não é poder de Kamehameha, entende? Eu tenho poder, não. Esse poder pode ir. Pode ir, vai lá. Eu te autorizo, vai lá, em meu nome. Não é no seu nome, cabeçudo, é no meu nome. Verdade. Na Bíblia tem relatos de homens expulsos, os discípulos, né? Foram expulsar, discípulos que não eram assim, diretamente de Cristo, foram expulsar demônios e eles foram envergonhados, apanharam. Né? Olha, eu conheço Paulo, né? Eu conheço Cristo, Paulo eu já ouvi falar, mas vocês, quem são? Entende? É em nome de Jesus, irmãos. Ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. É segundo Cristo, amém? Glória a Deus. Eu coloquei aí 3 últimas referências. Tá, anota aí, por favor, João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2, e para nós encerrarmos, nós vamos ler de novo Colossenses capítulo 1, versículo 16. João 1, 3, Hebreus 1, 2 e Colossenses 1, 16. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 3. Sua Bíblia já está aberta já. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem, irmãos? Jesus Cristo, aleluia.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 1:2. Aleluia. Vamos ler o versículo 1, tá, irmãos? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio das profecias. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Vamos continuar lendo? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei? Vamos parar aqui, senão não vai dar tempo não. E para a gente fechar, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Só voltar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém, irmãos? Gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Meu Deus. Que vocês possam a cada dia mais se apaixonar pela palavra, irmãos. Não fique preso a vídeos, a aqueles versículos que as pessoas mandam de manhã para vocês. Fique preso à palavra de Deus. Se alguém mandar um versículo para você, se eu mandar um versículo para você, pega a sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia de papel na mão, baixa um aplicativo no seu celular, confere, em nome de Jesus. A partir de semana que vem nós vamos falar sobre oração. É um tema assim que você não pode perder por raça nenhuma. Aconteça o que acontecer, venha, não falha, não falte, em nome de Jesus. Tudo está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito à palavra de Deus. A gente não está aqui ensinando baboseira para vocês, não, é palavra de Deus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, persistam, amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor até aqui nos sustentou. Até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, tem nos disciplinado através da Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque nós aprendemos um pouco mais do que o Senhor é. E sabemos que passaremos a nossa vida inteira e não aprenderemos tudo sobre o Senhor. Aliás, passaremos toda a eternidade conhecendo o Senhor. É a Tua graça que nos sustenta, Deus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Espírito Santo. E te agradecemos, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós no passado e ainda está fazendo. Aguardamos ansiosamente a Tua vinda, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, amém?